tudo bem com vocês? Vamos mais pro vídeo? Galera, antes de a gente ir pro vídeo, eu queria pedir pra vocês compartilhar, dar o like, ativar o sininho e comentar aí, galera, o que vocês estão achando dos meus vídeos, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina do dia. Daqui a pouco eu vou trabalhar, então eu vou dar uma geral aqui na minha casa, aqui é o meu quarto. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá? Então aqui minha casa,
rotina de uma mãe solo, a rotina de uma mãe CLT é complicado, galera. Uma rotina que a mãe solo vai fazer 12 horas a partir da manhã, vai entrar às 6, sair às 6 da manhã, chegar em casa, ter que levar para vacinar as crianças, tomar vacina e buscar o RG da Tatiana e ainda daqui deixar a casa organizada
A minha sorte é que a Thaís deu uma limpada ontem. Então ela não tá tão bagunçada, né? A casa tá bem limpinha, eu só tô arrumando mesmo. Onde a Thaís colocou a panela? Aqui. Assim. Agora, galera, eu vou botar feijão no fogo. Vamos lá comigo? Bota no fogo, fazer doce. Galera, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, mostrando um pouco da minha rotina, da mãe solo, mãe de 5, espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, ativem os sininhos, comenta aí, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!